Olá, bem-vindos a mais um programa Urbanidades aqui pela nossa TV Unisantos e também pelo site, não é? www.programaurbanidades.com.br. Este programa da nossa quarta temporada, o que vale dizer que tem 3 temporadas disponíveis no site para você, tem hoje aqui um convidado que é professor aqui da casa da Universidade Católica de Santos e que veio sentar aqui comigo para falar sobre educação, sobre literatura, sobre gramática, sobre vários aspectos da comunicação, sobre o Enem até a gente vai falar, enfim, vamos bater um papo aqui que antes que você note, os 30 minutos já se foram, tá? O nosso convidado é o professor Gabriel Perecê, que é formado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo, doutor em Filosofia da Educação também pela USP e pós-doutor em Filosofia e História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas, né? Eu acho que só essa pincelada no teu Lattes aqui, no teu currículo, ele já justifica convidar você para estar aqui. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Uma das coisas que disparou a vontade de convidar vou chamar de Gabriel Perecê só, o Gabriel, foi o fato do Gabriel, juntamente com outros 2 autores, ter sido agraciado com o prêmio Jabuti. Você sabe que a gente lá na produção não sabia nem como é que era o formato do Jabuti para nossa incapacidade referencial e fomos atrás, né? Hoje sabíamos tudo, sabíamos até de onde vem o nome Jabuti. Tartaruguinha. Não, sim, mas não o nome. Não, digo, mas a brincadeira é que chamam de tartaruguinha. Ganhou uma tartaruguinha. Ganhou uma tartaruguinha, é isso. E você agora tem uma tartaruguinha. Agora eu já tenho a minha tartaruguinha. Você sabe de onde que vem o nome Jabuti? Eu li, mas esqueci. De onde vem mesmo? Vem do Monteiro Lobato. É uma referência ao uso do Jabuti como recorrência nas histórias dele, né? Como aquele ser que é obstinado, mesmo andando devagar, não cede à vontade de existir e alcança seus objetivos, né? Isso lá nos idos de 56, 57, quando se institui o prêmio, né? Porque já é edição 53, né? Eu tenho aqui na minha 52ª ou terceira? Eu acho que é 56ª. Sexta, olha só. Isso, né? E a categoria que vocês foram... De livros paradidáticos. Sim. Porque a ideia é a seguinte, o Instituto Antônio Weiss, que é do Rio de Janeiro, e a editora Cálice, que é de São Paulo, se uniram para produzir uma obra paradidática para falar sobre gramática, que é um tema árduo, para professores, ajudando-os a encarar os temas da gramática, a sintaxe, a estilística, a fonética, a morfologia, de um modo mais divertido, mais lúdico, né? A Blandina Franco e o José Carlos Lolo, respectivamente escritora e ilustrador, estavam criando esse trabalho e eu me associei a eles numa consultoria gramatical. E nós acabamos os 3 nos envolvendo na produção de textos em que o polissíndeto, tinha a catacrese, catacrese, enfim, figuras de linguagem, figuras da sintaxe, questões fonéticas, tudo isso é tematizado com histórias engraçadas, divertidas. Eu sei que é uma coleção, são 3 livros, é isso? São 3 livros. Então, deixa eu me lembrar aqui qual é a série, né? Quer dizer, tem a dedicada à sintaxe fonética, outra para morfologia e outra para estilística. Então, o Lolo faz umas ilustrações muito divertidas, muito engraçadas, e Dona Norma é a norma linguística, perdão, a norma gramatical. E é a figura da professora, correta, certinha. Quer dizer, que é tudo... Só para o pessoal que está em casa, vocês devem estar vendo a capa do livro nesse momento aí, da coleção, a ilustração é belíssima, né? A ilustração da capa também é do Lolo. O Lolo é uma figuraça, ele produz muito e tem um estilo muito, muito próprio. E a Dona Norma é o estereótipo da professora certinha, que quer tudo no seu lugar. E o contraste é justamente esse, porque as histórias revolucionam a abordagem. Cada livro são várias historinhas? São várias histórias. Então, em cada história... Pode dar palhinha de uma? Você sabe alguma que você pode que eu não me lembro agora. Foram muitas histórias. Não me lembro agora, mas eu acho que é até bom porque vocês vão poder ler e acompanhar, depois buscar esse... É um artifício para vender esse livro. Mas então,
A antítese, por exemplo, é a história de dois irmãos que estão brigando, e um diz uma coisa, diz outra. É muito dialogado, né? Muito divertido. E a questão era toda essa, de manter o equilíbrio entre o lúdico, entre o literário e a norma propriamente dita, para que o professor, ao usar o livro, pudesse introduzir a questão de maneira engraçada, de maneira fácil, e ao mesmo tempo pudesse dar os critérios gramaticais. Então é um livro, não, é um livro paradidático, é um livro para ser usado como auxílio. Sim, complemento ao material utilizado em sala de aula, né? Exatamente. Gabriel, já que você falou nessa coisa de facilitar a forma como é transmitida as nossas normas, né, para o aluno, né? Como é que você vê isso? Esse conflito eterno entre linguagem culta e linguagem falada ou popular? Essa discussão é sempre eterna, vamos dizer assim, né? Mas acho que a primeira ideia é que a gramática é uma ferramenta, é um instrumento, não é uma finalidade. Pensar que quem estudar gramática ou quem ficar consultando dicionário vai aprender a escrever é um equívoco. Muitos escritores, inclusive, mostram uma grande ignorância gramatical, porque eles escrevem pensando no texto e na realização dos personagens, se for um romance, ou na rima, se é um poema, e não estão tão preocupados assim com a gramática, mas acabam acertando porque o contato com a linguagem viva é que interessa. E sempre num trabalho editorial existem aqueles revisores que são os responsáveis por esse refinamento gramatical, se for o caso, né? Mas há infinitas histórias sobre como a criatividade independe da rigidez gramatical, o que não quer dizer que não devamos estudar gramática. Mas a gramática é uma auxiliar, é uma ferramenta, não é para estudar a gramática em si, a menos que você seja um estudioso da gramática, você quer ser um especialista em gramática, né? Então, a famosa história do Guimarães Rosa, quando o revisor perguntou para ele se tal palavra era com S ou com Z, e ele respondeu, tanto faz, né? E esse tanto faz não significa que há um relativismo, é que quando você cria uma palavra, a palavra está sujeita a variações, a novidades, então não é preciso ter aquele medo de errar, né? Tanto é que quando eu falei isso numa aula, tanto faz, um aluno perguntou, mas professor, e extravasar é com S ou com Z? Eu falei, não, extravasar é com S, porque tal, vem de vaso, a água que ultrapassa os limites do vaso. Aí o aluno, não, professor, tanto faz, porque extravasar com Z é extravasar do vazio. Então ele captou a ideia de que a gramática é importante, mas no momento da criação, no momento dos grandes insights literários, o que mais importa é exatamente isso, é você ultrapassar os limites, né? Claro, claro. É usar o texto, a forma escrita, como veículo para suas ideias e colocar o foco na comunicação, né? Sem dúvida, essa é a ideia. Eu acho que o que você quis dizer é assim, então eu tenho lá as regras, vou escrever um poema, eu tenho as regras do jogo, que são as minhas limitações ou as normas, né? Dentro delas, eu tenho que fazer o melhor possível para apresentar a minha ideia, né? O Leminski brincava com erra uma vez, veja, era uma vez, ele falou, erra uma vez, duas, três, até você perceber que só o erro é que tem vez. E esse eu simplifiquei o poema, mas é mais ou menos assim. Se nós temos muito medo de errar, não vamos escrever. Com medo de errar, você não vai escrever. Então tem que ter aquela coragem de se lançar no texto, como quem se joga na água fria da piscina e vai nadar. O chato é que, como esse último Enem mostrou, muita gente não tem medo de errar mesmo, né? E isso pode ser um problema que eu vou discutir daqui a um minuto, depois do intervalo a gente volta já. Combinado.